Aí chega no parágrafo único e fala: aos juízes é vedado, aos juízes é proibido. 3. Dedicar-se à atividade político-partidária. E vale trazer aqui a seguinte reflexão: o direito é um sistema. Por exemplo, artigo 95. O que diz a Constituição? No artigo 95, os juízes gozam das seguintes garantias. E põe lá as garantias, aí chega no parágrafo único e fala: aos juízes é vedado, aos juízes é proibido. 3. Dedicar-se à atividade político-partidária. E vale trazer aqui a seguinte reflexão: o direito é um sistema. Por exemplo, quando julgaram indevidamente, no meu ponto de vista, de eterno estudante do direito, que Deltan Dallagnol não poderia ser candidato em razões tais, porque a lei eleitoral exige que um juiz ou promotor se desvincule das suas atividades da persecução criminal, com 6 meses de antecedência ao registro da candidatura. O Flávio Dino, vale lembrar, que até o dia anterior à sua nomeação como ministro do STF era político, e era um político da oposição a Bolsonaro, a quem ele julga. Isso é ridículo. Mas, sobre esse processo muito louco, a Lei Processual Especial 8.038 de 1990, ela diz o seguinte no artigo 1º: nos crimes de ação penal pública, o Ministério Público terá o prazo de 15 dias para oferecer a denúncia ou pedir arquivamento do inquérito ou das peças informativas. Quer dizer que a partir do momento que o PGR recebeu da Polícia Federal o relatório final da narrativa do golpe, ele tinha 15 dias para protocolar a denúncia. 15 dias. Mas, diz o parágrafo 2º, se o indiciado estiver preso, e o Braga Neto está preso até hoje, por exemplo, e tantos outros estavam cumprindo medidas cautelares, se o indiciado estiver preso, o prazo para oferecimento da denúncia será de 5 dias. Por que é que, recebido o relatório final pelo PGR no dia 26/11/2024, devendo ele protocolar, segundo a lei, a denúncia até o dia 5/12/2024, pôde protocolar no dia 18/2/2025. O que explica isso? Ainda na Lei Processual Especial 8.038 de 1990, artigo 3º, compete ao relator, inciso 1º, pode colocar aí, alemão, determinar o arquivamento do inquérito ou das peças informativas quando o requerer o Ministério Público ou submeter o requerimento à decisão competente do tribunal. O que aconteceu com esse caso em 2022? Em 2022, o então PGR, que é o chefe do Ministério Público da União, pediu o arquivamento, por exemplo, do inquérito 4878, que se transformou em petição 1094, que gera provas para a ação penal que está sendo julgada hoje. Alexandre de Moraes cumpriu a lei? Não! Mandou para o plenário julgar se esse inquérito deveria continuar ou não? Não! Decidiu da sua própria cabeça que deveria continuar. Portanto, nós temos mais uma nulidade aí. E por fim, para falar do Dilmês que ele trouxe nesse julgamento, nós temos os 2 crimes mais graves desses julgamentos, que são o crime contra o Estado Democrático de Direito e o crime de golpe de Estado. Para mim, um bis in idem, que a legislação proíbe. Mas vamos ver o que são esses textos. Vamos para o Código Penal, alemão, o Código Penal, que é o Decreto-Lei 2.848, de 1940, que foi alterado em 2010, que é o artigo 359L, que fala do crime contra o Estado Democrático de Direito. Ele diz o seguinte: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Volta para mim. Poderes constitucionais não são os poderes da República. Poderes da República são
executivo, legislativo e judiciário. O poder constitucional tanto é o poder judiciário, quanto é o poder de falar com imunidade penal do parlamentar, que é o caso do Daniel Silveira, que é o poder que qualquer cidadão tem de livremente contestar qualquer coisa. Portanto, da maneira como Alexandre de Moraes coloca, os poderes constitucionais só pertencem ao STF. Mas vamos ao crime de golpe de Estado, que está no 359-M do Código Penal. Volta ao Código Penal alemão. O 359-M diz o seguinte: tentar depor por meio de violência ou grave ameaça. Coloca na tela, 359-M do Código Penal. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Legitimamente quer dizer do latim conforme a legem, conforme o conjunto de leis. E o que diz a lei eleitoral 9.504 de 1997? A lei eleitoral 9.504 de 1997 diz no artigo 105: até o dia 5 de março do ano da eleição, o TSE, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos previamente em audiência pública os delegados ou representantes dos partidos jurídicos, dos partidos políticos. O que explica, Holliday, o fato de a eleição de 2022 ter sido regulada, especialmente no segundo turno, por uma resolução do TSE de 20 de outubro de 2022. Portanto, se a gente olhar a lei, sequer o governo Lula é um governo legitimamente constituído. Desculpe eu ter me estendido, mas nesses tempos sombrios a gente precisa provar o que fala. Com certeza. Eu acho que isso é absolutamente essencial, porque muitas vezes quando a gente faz críticas às decisões do ministro, fica parecendo que é uma questão puramente política. E evidentemente que as questões jurídicas, elas são absolutamente cruciais nesse processo. Não é só a defesa que diz isso. Diversos juristas e a própria OAB diversas vezes teve que lançar notas ou até mesmo enviar ofícios ao Supremo reclamando do cerceamento da defesa, reclamando de abusos de autoridade. Quer dizer, o ministro chegou a tal ponto de proibir que advogados de réus do 8 de janeiro, daqueles que teriam depredado o Congresso Nacional e outros prédios públicos, chegou a proibir os seus advogados de fazerem sustentação oral. Chegou ao cúmulo de dizer que os advogados poderiam gravar a sua sustentação oral e enviar ao Supremo, como se o ministro fosse assistir a todos os vídeos atentamente e levar em consideração os seus argumentos. Agora há pouco mesmo, quando as defesas apresentaram, no último instante, as suas últimas declarações antes das alegações finais, o ministro imediatamente, no dia seguinte, já pediu para que o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, marcasse a data do julgamento. Quer dizer, ele nem leu as defesas, mas já estava com o seu voto pronto. E o presidente da primeira turma poderia marcar a data que fosse o julgamento, que o relator já teria a sua decisão tomada. E não foi a primeira vez. Nos réus do 8 de janeiro também, diversas vezes, o ministro já apresentava o seu voto imediatamente após as defesas apresentarem as suas evidências, a sua argumentação, ou seja, tudo indicando a todo instante que os argumentos não eram lidos, que os argumentos não eram considerados, que as decisões já estavam tomadas e de que a sessão no plenário do STF ou a sessão na primeira turma era simplesmente uma proforma. Inclusive, quando você analisa o tom da fala de Alexandre de Moraes e você compara com o tom da fala de Paulo Gonet, que formalmente é de fato a acusação, você se confunde. Gonet. Você se confunde, porque muitas vezes parece que o relator está muito mais revoltado, muito mais com a ânsia de acusar, do que a própria Procuradoria-Geral da República, indicando
tudo isso que o Pavinato demonstrou aqui. Vale que lembrar, há esse sentimento de punitividade. Vale lembrar, Holliday, que ele falou, né, da validez da delação do Mauro Cid, e porque o STF reconheceu, etc. e tal, mas o STF também, ele aniquilou todas as delações e colaborações premiadas da Lava Jato, porque não se pode coletar delação de um investigado ou réu preso, tem que se ter muito cuidado. Mas o Mauro Cid, eles fizeram, sabe aquelas bonecas de sex shop que o povo fica dançando no Faustão? Fizeram isso com o Mauro Cid. Fizeram ele de gato e sapato. Fizeram de tudo com ele. E outra prova de que todo o STF tem sido... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.